Olá, amigos do Grupo de Estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a reencarnação, hoje falando a respeito de um caso especial, a reencarnação de Segismundo. No livro Evolução em Dois Mundos, nós encontramos importantes elucidações do espírito André Luiz a respeito de particularidades da reencarnação. Fala-nos o benfeitor. Perguntar-se-á, razoavelmente, se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos de todas as criaturas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe característicos diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais, o que significa que o processo de reencarnação é variável de indivíduo para indivíduo. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Já os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece à semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o favor ambiencial. O que significa que espíritos superiores, eles mesmos interferem na escolha de como vão ser os seus corpos, as suas provas, as suas necessidades biológicas de acordo com suas missões. Já aqueles que sejam muito inferiores estão realmente à mercê da loteria biológica, com as características que a hereditariedade pode trazer sem nenhuma interferência. Mas, entre um e outro extremo, nós encontramos uma imensa maioria de espíritos intermediários. O que André Luiz nos fala a respeito deles? Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão, nos mostrando então que uma boa parcela passa por um processo de planejamento antes da sua reencarnação. Há também os processos de reencarnações especiais. Reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade, ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. São os problemas especiais, em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido, ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Então, são os processos de reencarnação daqueles que precisam passar por alguma situação muito específica. Trazemos também aqui, em continuidade ao que foi estudado anteriormente, a reencarnação de Segismundo. É uma história que está contida no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, e aqui novamente contamos com as ilustrações de Rodival Matias. O capítulo 12, que era o anterior, trata da visita de André Luiz a um departamento de nosso lar, encarregado de planejar as reencarnações próximas.
Uma vez que o instrutor Alexandre fora solicitado a auxiliar no processo de reencarnação de um espírito chamado Segismundo, essa visitação que André Luiz fez serviria para que ele pudesse obter melhor proveito no acompanhamento às atividades futuras de Alexandre no auxílio ao processo reencarnatório de Segismundo. Segismundo era um espírito endividado, e a esse respeito, André Luiz nos fala: as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se nos espíritos tal quais sementes de destino, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações, com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porque, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras, e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja a conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis, junto aos quais se redima perante a lei. E por que Segismundo se enquadra neste caso de espírito endividado? Em uma encarnação anterior, havia um casal, Adelino e Raquel, e Segismundo apaixonou-se por Raquel, e, querendo ficar com ela, acabou por assassinar o seu esposo Adelino. Só que Raquel não correspondeu aos desejos de Segismundo, e, devido à morte de seu esposo, ficou amíngua e acabou indo viver em um prostíbulo. Todos os três desencarnaram e mantiveram entre si relações de ódio. Já no plano espiritual, o casal, então, planeja voltar à Terra e receber Segismundo na condição de seu filho. André Luiz e o seu instrutor Alexandre chegaram por volta de 6 horas da tarde à casa de Adelino e Raquel. O benfeitor Herculano, que trouxe Segismundo para aproximação com o casal, já os esperava na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximaram de Segismundo, que se encontrava visivelmente abatido. O casal, Adelino e Raquel, tomava naquele dia a refeição da tarde com seu filho mais velho. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximaram da mesa e perceberam que Adelino se encontrava pensativo, cabisbaixo, preocupado e mantinha pouca conversa com a esposa, respondendo apenas com monossílabos. O pensamento envenenado de Adelino destruía as substâncias da hereditariedade, que poderiam prejudicar o processo reencarnatório. No caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não poderia ser dispensado o concurso amoroso e fraterno do próprio Adelino. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar os valores afetivos desse homem. Somente o amor poderia proporcionar vida, alegria e equilíbrio. Adelino, dali em diante, deveria emitir forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então, Alexandre aproxima-se do pequenino Joãozinho e aplica-lhe um passe magnético. Com isso, desperta o interesse da criança sobre a conversa dos seus pais e, através de algumas perguntas e de demonstração de amor aos pais, conseguiu melhorar o clima do relacionamento do casal naquela noite. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e com o diálogo amoroso da esposa, Adelino se despede com delicadeza e promete voltar mais cedo à noite para casa para que pudesse orar junto com o filho antes de se deitarem. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração proferida com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima se prepara para a aproximação de Segismundo, com Adelino melhorando. Raquel e Adelino, ao dormirem, abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna e permanece com ela todo o tempo, não demonstrando o menor interesse em Alexandre e em André Luiz, que estavam ali. Adelino
ficava vagueando no quarto, angustiado, espantadiço. Raquel e Adelino vivem em planos mentais muito diferentes. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos, almas da mesma esfera. Raquel podia ver a sua avó, com quem se encontrava ligada no mesmo ciclo de evolução. Adelino, porém, somente poderia ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças de ódio que ele deixou alimentar o seu coração. Adelino se apavora ao ver Segismundo. Sua presença é um pesadelo. Alexandre lança raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. Alexandre acaba convencendo Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que, ao contrário, está em busca do seu perdão e do acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, que havia sido o seu algoz numa vida anterior, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que manchavam o seu perispírito e escondiam a sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeito com o trabalho daquela noite, Herculano e Alexandre, além de André Luiz e Segismundo, deixaram a casa de Raquel e de Adelino, prometendo retornar depois de uma semana para o serviço definitivo da reencarnação. André Luiz e Alexandre chegaram depois de uma semana à casa de Adelino e Raquel, na véspera da primeira ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo, em companhia de espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examinou os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência de espíritos construtores. Ante a proximidade da reencarnação, o Segismundo se torna cansado, abatido, sentia-se fraco, incapacitado e até tinha medo de novos fracassos no retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentiu mais confortado, principalmente diante da promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após ele estar encarnado. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar. Esperava o momento crucial da sua redução perispiritual. Os espíritos construtores iniciaram o processo de magnetização do perispírito do Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre, então, deposita Segismundo nos braços daquela que fora, enquanto encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela fosse a transportadora e entregasse Segismundo à sua neta. Diante de uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sobre o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino, e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços da sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e a abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, se ligava fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado para Segismundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando
alguns minutos para alcançar o seu núcleo. Sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio de Janeiro e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde André Luiz e Alexandre retornam, portanto, à colônia após a finalização dos seus trabalhos. Esta é, portanto, a história da reencarnação de Segismundo. E a esse respeito, vale uma última informação do espírito André Luiz. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Assim, nós encerramos o estudo relacionado à reencarnação. Até a próxima!